Olá, estamos começando mais uma edição do programa Parlamento Eletrônico, aqui pela sua TV Assembleia, canal 11, pela sua NET TV. E hoje nós temos a satisfação de receber aqui o deputado Vitoriano de Abreu, do PSC, ele que também é médico. Deputado, satisfação em tê-lo aqui no nosso programa. A satisfação é toda minha, ao tempo em que tenho certeza que estaremos fazendo um bom debate. O deputado Vitoriano de Abreu também foi prefeito da cidade de Cajazeiras e tem uma história política e também uma história profissional que nós vamos conhecer um pouquinho dela. Deputado, primeiramente, eu gostaria que o senhor pudesse falar um pouquinho da sua trajetória, como é que se deu a vontade de ingressar na vida política, tendo o seu início, evidente, pela área profissional, que é a área médica, a área de traumatologia. Olha, eu já sentia que teria essa vocação logo nos primeiros dias que comecei a estudar no Colégio Diocesano Padre Rolim, na cidade de Cajazeiras, no ano de 1963. Naquele ano eu chegava do sítio Cabeça de Onça, município de Cajazeiras, para começar a minha caminhada como estudante do ginásio, o mesmo colégio que foi quem ensinou a padre Cícero Romão e muitos outros. E com aquilo ali, logo nos primeiros dias dentro daquele colégio, eu já era escolhido pelos colegas para administrar o Grêmio. No dia que concluímos o curso ginasial, o orador da turma era um outro aluno, inclusive já tinha preparado tudo, inclusive era meu primo carnal, professor Abreu. E na hora de fazer a oratória, o padre que dirigia o colégio, sem entender quem era mais Abreu 1, Abreu 2, me colocou de frente aos colegas para fazer o discurso e eu não vacilei. Mesmo no improviso, eu arrastei um discurso que nem eu sabia que sabia. Dali por diante eu comecei a entender que a política seria meu ramo. Quando fui estudar em São Paulo, no ano de 68, melhor dizendo, lá eu era estudante à noite e trabalhava durante o dia. E no período da eleição da cidade de São Caetano do Sul, que naquele tempo seria o primeiro ano que uma cidade do porte de São Caetano do Sul iria ter candidato também a prefeito, porque todos eram nomeados, Luiz Gonzaga foi convidado naquele dia para mostrar o que era o Baião, quem era o rei do Baião, qual eram as músicas do Nordeste. E ele foi justamente ficar no bairro que eu estava e na pensão que eu também estava, porque era ali o centro dos estudantes, dos trabalhadores do Nordeste que ficavam lá em São Caetano do Sul. E nesse dia, teria um comício à noite em frente à pensão, que o Luiz Gonzaga iria cantar Asa Branca, porque os Beatles estavam dizendo que iriam gravar essa música. Pois bem, no momento em que tudo estava pronto, o dono da pensão, ao ouvir o Luiz Gonzaga, perguntava: "Senhor Antônio Ferreira, não tem ninguém aqui do Nordeste que possa fazer um discurso para nós não primeiro?" Ele disse: "Tem esse menino aqui." Novamente me colocou de frente e eu fiz outra vez, de maneira de improviso, e acho que foi até bom, um discurso para Luiz Gonzaga e para o povo de São Paulo. Aí dali eu notei que seria fácil demais fazer política e comecei. Quando foi no ano primeiro da minha formatura, que foi em 78, eu ainda fiquei mais outros 2 anos em São Paulo. Quando foi em 82, que cheguei em Cajazeiras, já comecei a fazer campanha política para todos que chegassem. E daí eu notei que seria o meu lugar. Seria mais. E estou gostando. Ô, deputado, é evidente que a área médica é uma área encantadora, né? Principalmente quando você começa a trabalhar, a salvar vidas, lidar com as pessoas mais carentes. A partir daí, desse momento que o senhor descobriu esse foco que poderia entrar na política, deputado, o senhor foi prefeito na cidade de Cajazeiras. O que é que mais lhe marcou quando prefeito daquela cidade? Na verdade, se no ano de 92 já existisse reeleições, lógico que eu teria sido candidato único, eu estava com 92% de aceitação do povo de Cajazeiras naquele ano de 92. Pois bem, mas mesmo assim, com apenas um ano de administração, hoje Cajazeiras é marcada por quem quer que você converse entre dois tempos. Tem o que eles chamam assim, Cajazeiras antes de Vitoriano e Cajazeiras depois de Vitoriano. Por que esse marco ficou? Porque foram, nesses 4 anos, os momentos mais importantes
para Cajazeiras, porque o que havia de vícios absurdos dentro da administração pública em Cajazeiras, eu tirei todos de pauta e coloquei em prática. Acabei definitivamente com a história do cidadão comum, com saúde, com toda a capacidade do mundo, dizer que não podia trabalhar, não era feito ao trabalho, mas sim as ajudas. O que a prefeitura tinha que tem que ser distribuído somente para quem não queria trabalhar. E eu mostrava que trabalhar nunca foi doença, nunca foi pecado, não é nada feio. Pelo contrário, muito bonito trabalhar e viver por sua própria conta. Mostrei também que todos têm a mesma capacidade, tanto para trabalhar como para estudar. Isso eu dizia todo dia na mídia. Quando eu ia atender a população, eu tinha um dia por semana só para atender. Eu atendia no birô, almoçava no birô, tomava café no birô, começava de 8 até a meia-noite, direto. E todos saíam com sim ou com não. O sim ou com não saíam resolvidos. E ainda tinha uma aula que eu dava de frente, mostrando que todos tinham a mesma capacidade que eu. Depois, no sábado, eu tinha um programa durante 3 horas em todas as rádios chamado Falando Sério. Esse programa era mais aulas, mais explicações e mais confrontos. Eu me confrontava sem nenhum medo com a justiça, com a imprensa, com a religião, com o vereador. Todos os sábados a gente fazia o confronto. E durante a semana eu deixava que os outros falassem de mim de todos os jeitos. Jamais eu fiz pedido à imprensa, onde eu tinha contrato, para não deixar alguém vir falar de mim. Pelo contrário, eu dizia, podem falar, no sábado eu venho e apago tudo. Quem tiver razão, o povo vai dar. E realmente deu, que quando nós chegamos no último ano, eu estava com 92% de aceitação e todo mundo queria que eu voltasse. Como não tinha a reeleição, o Instituto da Reeleição, infelizmente eu não pude voltar. Mas a marca ficou. Uma marca onde toda sexta-feira nós inaugurávamos uma obra durante 4 anos. Imagine quantas tinham. E eu ainda, para enfatizar mais, eu sempre que deixava uma obra construída, eu deixava uma poesiazinha pequenininha lá para marcar. E no auge de 91, quando o Brasil inteiro estava vivenciando a crise mais violenta que tinha no país, eu fazia e deixava sempre uma, dizia o seguinte: fazer obras sem dinheiro é coisa para providência. Quem for fraco nem começa. Se acaba na incompetência, mas em nossas Cajazeiras é símbolo de resistência. Muito bem, nós estamos conversando hoje no Parlamento Eletrônico com o deputado Vitoriano de Abreu, do PSC. Nós vamos a um rápido intervalo, é rapidinho, não saia daí. 2 minutinhos, voltamos já já. Lei 9.416, de 12 de julho de 2011. Autoria deputada Olenka Maranhão. A lei institui que o governo da Paraíba realize campanha de esclarecimento a respeito da gravidez em mulheres paraplégicas e tetraplégicas, junto a todos os meios de comunicação.